Eu entro na faculdade e entro no movimento estudantil assim. Eu entrei mais na luta contra o preconceito e o autoritarismo, entendeu? Foi mais uma coisa de comportamento, o que depois vai revelar, inclusive, esse caráter do movimento estudantil de ser uma revolução cultural, do que política propriamente dita. Eu entro na política por causa da repressão e por causa da falta de liberdade, né? A hegemonia do movimento estudantil, a direção do movimento estudantil já estava sendo disputada entre a AP e o PCB. Com as dissidências começam a ser a vanguarda do movimento estudantil, né? A UNE conduziu um movimento contra a ditadura, o MCD, que não era um movimento orgânico, mas era, na prática, uma frente política, que o movimento estudantil era o motor dela, que incluía jornalistas, escritores, intelectuais, artistas, servidores públicos, setores, né, da classe média, que se opunha à ditadura, porque vamos lembrar que a ditadura, ela se impõe pelas armas, mas perde as eleições de 66, né? Nós vamos encontrar uma situação no país que o movimento estudantil se encontra com a oposição que existe extraparlamentar. Já é uma característica desde o começo dele, né? A oposição à censura, a oposição à eliminação das eleições diretas, contra a política econômica, né? Porque nós vamos lembrar que 14 mil sindicatos sofreram intervenção, dezenas de milhares de servidores públicos foram demitidos, 7 mil oficiais das Forças Armadas foram demitidos e perseguidos e processados, né? Houve uma repressão muito grande no país, né? A censura já era uma realidade, né? E havia repressão contra o movimento estudantil, né? Nós reocupamos as ruas, né, enfrentando a repressão, né? Se nós tivéssemos ficado parados, não teria havido um movimento de rua. Foram os estudantes que foram às ruas no Brasil, como vai acontecer em 76 de novo. Foram os estudantes que começaram a sair às ruas na reconstrução da UNE, né? Então o país vivia naquele ano de 65, 68, uma ditadura que ia cada vez mais assumindo mais poderes ditatoriais, certo? Uma nova situação econômica, porque não houve um golpe de Estado, uma quartelada, uma revolução civil militar, não, como eles diziam. O que houve foi uma contra-revolução e uma reforma estrutural do capitalismo brasileiro. Não era só dar uma quartelada, tira o governo, convoca eleições, não. Tanto é que eles ficaram no governo. Portanto, é um momento que o movimento estudantil passa, de certa forma, a ser uma vanguarda da luta contra a ditadura. Ainda que ele, de per si, é mais provável que não fosse capaz de derrubar a ditadura nas ruas, né, sem a participação dos camponeses, da classe operária industrial, que era uma outra classe operária, né, que vai surgir depois da era Geisel, tudo, que é do ABC, tudo. Que ela era mais ainda dos gráficos, dos portuários, dos ferroviários, dos servidores públicos, né, dos correios, era outro. O setor industrial era mais leve, né? Não tinha indústria pesada no Brasil, indústria intermediária de insumos, ou indústria petroquímica, né, que vai surgir depois. Era outro tipo de classe operária e de trabalhadores. De qualquer maneira, como a repressão criou dois partidos, né, o MDB e a Arena, e as cassações, a retirada do poder do legislativo, que não tinha mais iniciativa em matéria orçamentária financeira, a falta de eleições diretas, tudo isso sinalizava que era preciso, né, crescer, né, na luta extraparlamentar, na luta que o movimento estudantil acabou dirigindo. A UNE acabou ressurgindo, né, com a palavra de ordem, a UNE é a nossa voz, a nossa vez, né? E a luta contra a ditadura acabou dando à UNE, ainda que ela não fosse de forma orgânica, mas ela liderava o movimento estudantil. E nós fomos reconstruindo os centros acadêmicos e fomos reconstruindo os DCEs. Por quê? Porque a ditadura não subestimou a importância, as raízes que os centros acadêmicos tinham nas faculdades, porque os centros acadêmicos são instituições no Brasil que sempre existiram nas faculdades da sociedade civil, dos estudantes, autônoma, independente, organizada por eles mesmos, para representar junto à direção estudantil e para participar da vida política e social do país, né? Nunca foi só. A UNE surge como? Na luta
contra o nazifascismo. A UNE surge assim. A UNE não surge na luta estudantil. A UNE se consolida como? Na luta pelo petróleo é nosso. A UNE se afirma na reforma universitária, na greve de 1/3. E depois se transforma num ator nacional da disputa pelo poder e apoia as reformas de base do Jango. O golpe interrompe essa UNE, né? Algumas lideranças dessa UNE hoje são deputados, senadores, foram dirigentes de partidos, participaram de governos, tudo. Quer dizer, a UNE que pós-60 do golpe é uma UNE mais que uma representação, mas nós conseguimos retomar os centros acadêmicos. Foi uma das primeiras divergências do movimento estudantil, porque havia uma proposta de boicotar as eleições para os diretórios acadêmicos, né, que iam substituir os centros acadêmicos, os DCEs, né, e nós, já como dissidência do Partido Comunista Brasileiro, contestamos isso e colocamos que não. Cada situação era uma situação. No 11 de agosto, no CAOC, talvez no CACO, entendeu? No Visconde de Cairu, você podia simplesmente não fazer nada e ficar com o centro acadêmico. Mas em muitas faculdades de direito ia fazer, ia ficar com o diretório acadêmico, com o instrumento na mão, com os recursos, com a sede, né? Às vezes a sede do centro acadêmico, que tinha sido ocupada pela polícia. Falamos, não, vamos disputar. Vamos ganhar e vamos transformar em DA livre, vamos fechar, como eu fiz no Centro Acadêmico. Nós fizemos no Centro Acadêmico 22 de agosto, nós disputamos a eleição do DA, ganhamos o DA, pusemos o DA para funcionar como DA livre, que foi Eduardo Bonomal o presidente, depois fizemos na rua, com a repressão, com bomba, com cacetete, espada da Polícia Militar, fizemos a eleição, votaram quase a maior parte dos estudantes, nós ganhamos a eleição, aí tomamos invadimos a sede que estava fechada do Centro Acadêmico e abrimos o Centro Acadêmico e depois fechamos o diretório acadêmico. Depende da correlação de força, né? Em muitos lugares nós ganhamos DAs e continuamos como DA durante um tempo. Mas na prática era DA livre, entendeu? E acabou, felizmente, predominou essa estratégia. Porque se nós tivéssemos boicotado as eleições, talvez a gente tivesse demorado muito mais. E a coisa mais importante que tem é o Centro Acadêmico. Porque o Centro Acadêmico é o ambiente social de estudante, cultural deve ser, de apoio pedagógico e de luta reivindicatória e de debate sobre os destinos do país a partir, muitas vezes, até do próprio curso que você faz, né? Que pode ser engenharia, pode ser medicina. Os cursos de humanas são mais próximos, né? Economia, administração, hoje nem tanto, administração, direito, né? Da questão política, né? Do país, do desenvolvimento do país, né? Como vem uma tradição do movimento estudantil muito forte pelo desenvolvimento científico e tecnológico, pela universidade pública gratuita, pelo papel da universidade no desenvolvimento do país, no combate à pobreza, ao analfabetismo, né? Que, aliás, é um problema grave, porque a universidade, a não ser que eu esteja desinformado, não tem um papel assim predominante na questão da reforma do ensino fundamental, do ensino médio e da alfabetização e do problema cultural e científico tem, até por causa da existência da Sociedade Brasileira de Progresso na Ciência, por causa e também. Então, eu diria que a grande revolução que nós fizemos no primeiro momento foi nós temos tido a clareza do papel dos centros acadêmicos, da importância da participação massiva dos estudantes na vida do centro acadêmico. Os DCE já eram a coordenação dos centros acadêmicos, e a OE, que eu presidi em São Paulo, ela era basicamente uma reunião de centros acadêmicos. Aliás, a oposição que eu fiz à direção anterior, ela foi bem sucedida por causa da reunião de um conselho de centros acadêmicos de oposição e da ideia de eleger ao lado do representante do centro acadêmico um representante da Assembleia de Estudantes. Então nós começamos a mandar para o conselho de presidentes o presidente ou o representante do centro acadêmico e o representante do conselho, que era praticamente um soviete, né? Que era o conselho, que era uma assembleia de 500, 2.000 estudantes que indicavam um delegado, vamos dizer assim, né? Um comissário, diria o Hélio Gaspari, né? Um comissário. E porque nós começamos a questionar, a partir da política educacional, a política econômica do governo. Porque nós discutimos primeiro a política educacional, o orçamento, né, a situação das universidades, o papel das universidades, e aí questionava a política geral econômica, de onde vinha, né, a privatização, o acordo Mercosur, entendeu?
Porque a repressão era política, era contra o espírito libertário, democrático, né? E anti-ditadura militar dos estudantes. E contra o direito de manifestação, de organização que nós defendíamos, né? Que conquistamos. Eles não conseguiram. Só com a Ação número 5 depois, né? Que eles conseguiram impor. Então, acho que essa questão eu repito isso porque eu acho que um dos grandes problemas do movimento estudantil é como o movimento e as entidades se descolam dos centros acadêmicos. E os centros acadêmicos se descolam da sala de aula. Nós, inclusive, tínhamos uma palavra de ordem, voltar às salas de aula, porque nós substituímos as greves pelas ocupações. Porque as greves... Greve na indústria de petróleo, no sistema bancário, é grave, né? Greve dos professores, agora greve dos estudantes. Então, o que nós fizemos? Não, vamos ocupar as faculdades. E transformamos as ocupações num centro de agitação política e cultural, de rediscussão dos currículos, do papel da faculdade da universidade, em revisão, certo, das estruturas, né, das grades de ensino dos professores, né, e atividade cultural. E, evidentemente, que ninguém é de ferro. Eu acho que o que é importante destacar do movimento estudantil, eu acredito, é esse caráter dele, né, bastante reivindicatório, sindical, estudantil, que foi capaz de vincular isso à luta política contra a ditadura, entendeu? E, no fundo, certo? A revolução cultural que ele representou, que já estava na própria natureza, né? Vamos dizer assim, na própria situação social do estudante daquele momento, entendeu? A compatibilidade dele com aquele Brasil velho, entendeu? Então houve um choque muito grande, e aí começa os festivais de música popular da Record, o Cinema Novo, o Teatro de Arena, porque nós criamos o TUSP e o TUCA, que existe até hoje, foi o movimento estudantil que criou, eram estudantes que criaram, inclusive no caso do TUSP, fundamentalmente mulheres, com assistência, o ator da Globo, ai meu Deus, ela já morreu, a atriz, a esposa dele, e atuou no movimento estudantil com a gente, que ele está agora, inclusive está com Parkinson, faz tempo que ele está, ai meu Deus, esqueci o nome dele dela, mas eram, na verdade, os diretores, os técnicos, era uma mistura do teatro e teatro novo estudantil, entendeu? E nós fizemos, e a música também, o Lauriberto Reis, por exemplo, que foi da LN, do Molípio, que foi morto em São Paulo pela ditadura, disputava o Festival da Record com músicas. Então, lembrar que Chico Buarque compôs na FAO, no estudantil, depois que continua a carreira dele, fora da universidade. O movimento estudantil, na verdade, ia promover uma segunda Semana da Arte Moderna no Brasil, não fosse o Ato número 5. Não só o movimento estudantil, o movimento cultural. Porque vamos lembrar que um dos alvos principais da repressão era o teatro e o cinema. Até que eles invadem o Roda Viva e agridem e nós fazíamos segurança. Era o movimento estudantil que fazia segurança para... Inclusive eu fui ter uma foto minha numa assembleia com um artista no teatro. E eu trabalhei no Teatro da Arena, porque eu estava meio desempregado, e eles me convidaram para pôr ordem a contabilidade do Teatro de Arena, porque eles estavam querendo fechar o Teatro da Arena pela Receita Federal, pela contabilidade, para dar um caráter, né, como hoje acontece, legal, a tentativa de fechar o Teatro da Arena. E fiquei, quer dizer, e lutei, porque muitos eram do Partido Comunista, muitos eram meus companheiros, e convivi muito com o movimento estudantil, estava muito ligado à classe artística, teatral. E nas ocupações, os intelectuais, os professores, os artistas, os cantores iam nas ocupações. Então foi um momento realmente, e daí a explicação por que se invadiu, por que se fez a provocação e se criou a mentira da briga entre Mackenzie e filosofia da USP, e se invadiu, e se queimou e destruiu, e se apagou aquele foco de resistência política, cultural, né, fantástico que era a Maria Antônia. Esse papel
do movimento estudantil libertário, né, de revolução de comportamento, de revolução da literatura. Porque, por exemplo, como é que começa a revolução gráfica, de diagramação, do desenho, design hoje, né? Começam com as revistas, os cartazes e os jornais do movimento estudantil. Começa na FAU, depois vai para redações dos jornais. A linguagem, né? A literatura, as artes plásticas. Né? Muitos, o Cláudio Tosi era militante do movimento estudantil, o Antônio Benetaz, que depois fizeram a exposição da obra dele, era pintor. Então, eu diria que o Brasil viveu o movimento estudantil foi um momento assim, muito especial naquele momento, porque vamos lembrar que nós estávamos sob ditadura, que todo mundo corria risco de ser preso, torturado, corria risco de vida. E nós tínhamos um apoio massivo no movimento estudantil. E nas camadas médias da sociedade. Fora o papel que eu quero repetir, porque é importante, dos professores, jornalistas, escritores, artistas, não? Funcionário público, porque as passeatas eram aplaudidas na rua, recebiam papel picado nas ruas. Né? E muitos escondiam os estudantes quando vinha a repressão. Entendeu? Lógico que era uma luta desigual, né? Porque nós não tínhamos uma classe operária, os camponeses, não tínhamos... Esse problema foi resolvido na década de 70 com o surgimento do sindicalismo autêntico e com a retomada da CONTAG, né, porque atrás tinha existido a Liga Camponesa. Mas quem sofreu a maior repressão foi o movimento operário, foram os servidores públicos, foram os militares, não foi o movimento estudantil, que apesar que a UNE foi colocada na legalidade, não houve uma repressão. Depois de 68, aí eles expulsam todo mundo, prendem, torturam, assassinam. Aí eles fazem uma arrásia, como se diz, contra o movimento estudantil. Nós que éramos jovens, tudo bem cometermos, né, aquele sonho, aquela aventura, mas como é que os comunistas, né, Apolônio, que era general do exército francês, combateu no Maquis, que combateu na Guerra Civil, né, que eram militares, né, o Gregório Bezerra, os comunistas que tinham passado por todas essas fases, né, como o João Amazonas, como o João Vertelles, como o Mário Alves, né, o próprio Carlos Marighella, o Jacó Gorendo, intelectuais, né, estudiosos da história, da economia, todos eles aderiram à luta armada. Porque era um momento histórico especial no mundo. Havia as guerras anticoloniais, havia triunfado a Revolução Cubana e Argelina. Os franceses foram derrotados na Argélia. Vamos lembrar disso. Havia a Guerra do Vietnã, havia a libertação da África, né? As guerras anticoloniais, né? Não só na África como na Ásia, entendeu? Havia a independência da Índia, entendeu? E havia as revoluções nacionalistas que estavam começando também, né? Que depois levou Torrijos ao poder, Velasco Alvarado, Juan Torres no Peru, Juan Torres na Bolívia. Então, havia a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que era uma revolução que estava acontecendo no país, né? Fora a Guerra do Vietnã, né? E também o próprio assassinato do Kennedy, quer dizer, havia o mundo, né? Era um mundo que as soluções se davam pelas armas. E a guerrilha surgiu como viável, né? E tanto é que em 75 os vietnamitas expulsos, derrotam os norte-americanos, e em 79 os sandinistas tomam o poder com aquilo que era o sonho de todo revolucionário, você cercar as cidades pelo campo, fazer uma greve geral e fazer uma insurreição e destruir o exército profissional. Porque foi um país pequeno, pobre, né? Uma organização pequena, 2, 3 anos antes, né? Muito pela dissensão e divisão da burguesia, evidentemente a ditadura do Somoza era algo, né? Assim, né? Só sustentava pelo apoio americano, na verdade. Então, o movimento estudantil foi desenvolvendo táticas de luta. Uma delas era o comício relâmpago. Porque já que, se você convocasse uma manifestação aqui, eles ocupavam, nós fazíamos o seguinte: 50 lugares, grupo de 30, 50, 200 para cada lugar, faz manifestação e para. Né? Mas como é que nós conseguimos organizar isso? Porque nós começamos a organizar os grupos nas faculdades de 10, com um chefe, que se comunicava e levava 50, 70 para um lado, para outro, tudo. Começamos a fazer comício relâmpago. Não é verdade? Quer dizer,
concatenar mais, né? Sintonizar. Não é que eles não deviam fazer, mas tem que combinar, né? Você não pode marcar uma manifestação, chegar lá já está tudo queimado. Ó, queima depois. Inclusive, vocês sabem que teve um 1º de maio em 68, que o Abel Sodré fez aniversário agora, até foi publicado aí no WhatsApp, vários participantes falando, né? Que eu tive uma participação, inclusive, relativa, mas foi muito importante porque nós que organizamos a segurança. E nós tomamos um palanque, incendiamos um palanque, expulsamos o Abreu Sodré a pedrada de lá. Né? Era um 1º de maio pelego, oficialista, tudo, nós falamos, pode deixar. Deixa eles marcarem. Aí fomos tudo quietinho lá, né? O movimento de oposição sindical, nós, as esquerdas, né? Todo mundo. Mas a maioria do pessoal foi mais para vaiar, mas já estava a semente da luta armada no meio, né? Já tinha gente do GTA, já tinha gente do Movimento Revolucionário de São Paulo. Aí, como tinha a história que os comunistas deram uma coça, né? Os integralistas na Praça da Sé, que foram tentar acabar com a manifestação dos comunistas, isso era na cabeça nossa que tínhamos vindo do partidão, tudo era uma coisa que nós não podíamos deixar passar uma coisa dessa, né? Então, a OE era mais, assim, a OE ganhou expressão, porque quando eu fui presidente da OE, eu criei uma revista da OE, criei seminários, certo? Por exemplo, eu falava o seguinte: chamar uma manifestação contra o restaurante por problema de anuidade e chegar lá e começar a fazer discurso da guerra do Vietnã, não conte comigo. Não vou fazer isso. Eu vou organizar o seminário do Vietnã, vou fazer exposição de fotos, vou fazer palestra, vou denunciar e depois vou fazer um grande ato público estudantil contra a guerra do Vietnã. Então, a OE funcionou bem também porque nós conseguimos montar uma direção representativa. O Mackenzie tinha vice-presidente, porque nós tínhamos 4 dos 5 diretórios do Mackenzie. Não era verdade que o Mackenzie era de direita. A maioria dos estudantes apoiavam, porque a referência se apoia a UNE ou não. A direita apoiava a UNE de jeito nenhum. Os estudantes progressistas, democráticos, nacionalistas, não quer dizer que é de esquerda socialista, apoiavam. Ou apoiavam pelo papel que o centro acadêmico tinha e apoiavam as lideranças, como o caso do Lauro Ferraz, que depois foi vereador, foi secretário dos governos, participou muito do governo Montoro e tudo, faleceu agora, que era presidente do DA João Mendes, né, que existe até hoje. O regime perdeu a eleição de 66. O regime era minoritário na sociedade. Quando acontece a greve de Contagem e de Osasco com ocupação dos trabalhadores da fábrica, acendeu o sinal vermelho para a ditadura. Ela não tinha base nas classes médias, ela tinha perdido o apoio dos civilistas. Porque, na verdade, a oposição liberal burguesa, vamos usar esse nome, né? Quer dizer, as facções do golpe que saíram e deixaram, né? Elas tentaram a frente ampla. Os militares fecharam com decreto. Por quê? Porque eles não iam para as ruas. Eles não faziam enfrentamento, né? Fecharam com decreto. Imagina, se fosse por decreto, a UNE nunca mais tinha voltado a existir, né? Porque o decreto-lei sobre o Lacerda, nem o Centro Acadêmico nunca mais, né? Então faltou vontade política, não é que faltou base social, não, porque tinha. Faltou vontade política da oposição liberal burguesa de enfrentar a ditadura. Não que ela não enfrentou, estou dizendo de enfrentar nos termos de confrontá-la, né? Com uma frente ampla, né? Confrontá-la. E com a mobilização. Isso vai ser uma característica do MDB o tempo todo. E a disputa dentro do MDB vai se dar o tempo todo. Né? E vai acabar dando a conciliação por cima do Tancredo Neves depois, porque era possível derrubar a ditadura nas ruas em 84, 85, com a campanha das diretas, com greve geral, mas não era isso. Ao contrário, quando eles querem derrubar o governo, que eles derrubam nas ruas, né? Mas aí eles têm o controle do processo, né? Para vir um governo de direita. Quando o risco é vir um governo, não precisa ser de esquerda, não, nacionalista, progressista, a mídia, os setores da burguesia, puxa o freio de mão e tenta buscar a solução institucional, porque essa o povo não participa, então o processo não se radicaliza. A questão da luta armada, ela é uma questão da esquerda, né? Porque se tivesse sido uma questão popular, nós tínhamos triunfado, né? É uma questão da esquerda, né? E dentro da esquerda, da maioria da esquerda, porque o PCdoB vai para a luta armada,
do PCB, que surge o PCBR, né? Surge o Agrupamento Revolucionário de São Paulo, as dissidências, a Bar Palmares, a BPR, a Colinas, outros movimentos são setores que já tinham criado a Polop, setores militares, setores nacionalistas ligados à RAIS, setores brizolistas, já é uma outra vertente que surge, que dá na BPR, na VAR, depois separa de novo tudo. Então, a luta armada é aquilo que eu falei, tem um cenário internacional, tem uma história no Brasil, tem um cenário nacional e tem facções de lideranças importantes que se decidem por fazer a luta armada e começam a fazer. No Brasil, na verdade, nunca houve luta armada e guerra civil, né, nesse período. Foram ações armadas, tentativas de implantação de campos de treinamento ou de bases de futuras colunas guerrilheiras pelo PCdoB, algumas que o Marighella e depois o Molipe tentou, a experiência de Caparaó, né, que fracassou, o campo de treinamento, porque também a esquerda a armada começou a trabalhar com a ideia de campo de treinamento e campo de recuo para esconder os revolucionários que estavam sendo perseguidos nas cidades. Que é o meu caso, por exemplo, quando começou a se discutir em 72, se eu ia para Cuba, se eu ia para Rio Verde, para onde foi depois o Márcio Beca Machado e Maria Augusta Tomás, que era uma base que tinha ficado, porque já tinha caído a base lá em Gurupi, entendeu? Paraíso, Gurupi, que hoje é Tocantins, né, que era Goiás, entendeu? Então, na verdade, a opção pela luta armada é uma opção das vanguardas. Parte das vanguardas, porque o PCB nosso não entrou, a AP não entra, depois a AP se divide, né? E uma parte vai para o PCdoB, outra parte vai para o Partido Revolucionário dos Trabalhadores. E o movimento estudantil, na verdade, começa a perder seus principais quadros para a clandestinidade. Muitos fazendo opção pela clandestinidade, que eu nunca vi uma coisa dessa. Porque todo o nosso problema na clandestinidade era se legalizar, né? Como eu me legalizei. Eu não consegui me legalizar em 71, 72, porque se eu tivesse arrumado um emprego, talvez eu esquentasse meus documentos nesse emprego e começasse a viver uma vida legal, apesar de ser clandestino e estar com documentos falsos, né? Já em 74, 75, eu chego no Brasil, eu entro no país e me legalizo, né? Eu me legalizo, eu vivo 5 anos como todo mundo, apesar que eu era outra pessoa e clandestino, entendeu? Agora nós fizemos uma coisa, né? A AP, inclusive, pegava estudante e mandava trabalhar nas fábricas, né? Ou trabalhar na agricultura, né? No campo, entendeu? Então, são coisas que... Agora, era possível a luta armada naquele período ter triunfado no Brasil? Nunca se pode dizer não, porque tem alguns... Se você for analisar a Revolução Sandinista, em certo período você vai dizer isso aqui nunca vai dar certo. Porque também é muito dos fatores externos, das divisões no campo de lá, nos erros do governo, e também muita coisa da luta espontânea popular que às vezes surge, entendeu? Que é muito disso também. Mas a verdade é que nós acertamos no diagnóstico e avaliação do golpe e das transformações que o país estava acontecendo e erramos na forma de luta. Porque o mais provável é que a gente fizesse uma resistência armada e combinasse a luta popular com a luta parlamentar, certo? E tivesse capacidade de fazer uma resistência armada até contra os grupos paramilitares, o CCC, porque quem começou a usar a violência não fomos nós, porque nós não demos golpe de Estado, não tomamos poder pelas armas. Nós estávamos na democracia, votando e elegendo o governo. Como eles nunca ganharam a eleição, né? O Dutra foi o Getúlio que elegeu, né? Eles elegeram 2 vezes presidente. Antes, né? Elegeram o Jânio, que deu no que deu, depois o Collor, que deu no que deu. Tirando o Fernando Henrique, né? Nós ganhamos 4 eleições e o Getúlio ganhou. O Getúlio foi eleito pela Constituinte em 34, então ele é legal. Porque é um governo revolucionário. Não. É um governo revolucionário que colocou a Constituição naqueles termos do Brasil, né? Que o analfabeto não votava, mas acabou
O sistema eleitoral anterior à Revolução de 30 acabou. Depois ele põe em 37, nunca foi. Na época é censitário quase, né, na prática. No Império era censitário de fato, por lei, e na República Velha, na prática, era censitário também, né? Então eu acredito que a violência partiu da direita, né, associada aos Estados Unidos, das elites brasileiras conservadoras, né, um papel da mídia muito grande já, entendeu? Que tentou golpe durante várias vezes até conseguir em 64, né? Eles tentaram em 50, tentaram em 54, tentaram em 55, tentaram 2 vezes no governo do Juscelino, né, com Aragarças e Jacareacanga, né, 2 levantes de setores da aeronáutica, né, que eram ligados ao Eduardo Gomes. Tentaram em 61 que o Brizola, pelas armas que ele distribuiu para o povo, pela mobilização popular e pela divisão do exército, derrotou. Porque você vê no Brasil, as 2 vezes que o golpe foi derrotado pelas armas também. O Lott dá um contragolpe, mas apoiado nas armas. Forças Armadas, mas armas. E o Brizola resiste e obriga o acordo, quer dizer, ele não, porque ele era contra, mas sai o acordo do parlamentarismo, o Jango toma posse, depois revoga no plebiscito do parlamentarismo. Aliás, precisa ser reescrita a história do governo do Jango, né? Escutem o discurso do Jango lá no Rio, no central do Brasil, para vocês verem como é que era um discurso. Fazer aquilo hoje, fazer o que ele pregou lá e fez, começou a assinar. Como o movimento estudantil tinha já um acervo que veio da UNE, né, do Centro de Cultura Popular, tudo isso, e como a esquerda brasileira artística era hegemônica quase na cultura brasileira, né, antes de 64, eu acho que ficou essa herança também, não é só um fruto do movimento estudantil de 68, entendeu? Na verdade, os estudantes, por exemplo, que eu falei das artes gráficas, né, da produção de cartazes, né, começou na FAU, né, a diagramação, a nova diagramação. E a música também começou muito para os estudantes que produziam música, né, que eram, se eu digo, o movimento estudantil é ator e autor, certo, da revolução cultural que tem. E o teatro, a fundação do TUSP, do TUCA, aproximou muito a classe artística teatral. E o cinema novo, porque também nós, quando ocupamos as faculdades, transformamos as faculdades num centro de difusão e de debate e discussão sobre a cultura brasileira. E de shows, de festivais, entendeu? De música, de teatro, de cinema, entendeu? Essa questão do cinema como um instrumento de debate, discussão, né, além de prazer, né, visual, prazer intelectual de você, é muito importante. E a literatura também. A forma de escrever e de falar também, o movimento estudantil fez uma revolução, né, porque nós éramos completamente, a nossa linguagem era uma outra linguagem, né? A formalidade desapareceu, a autoridade desapareceu, entendeu? O classicismo foi desaparecendo, entendeu? Foi absorvendo a linguagem popular, entendeu? E nesse período, né, as drogas ainda não jogavam o papel que jogaram depois, até 68, 69. Praticamente era quase inexistente. Depois, na depressão da repressão do Washington 5, da derrota da luta armada, do fracasso da tentativa de derrubar a ditadura, né, da consolidação do autoritarismo, da mediocridade, né? Você imagina, nós somos governados pelo Costa e Silva. Pensa uma coisa. Agora tem o Michel Temer, né? Você pensa uma coisa dessa, né? Depois o Médici, né? O Figueiredo, né? O Geisel, que era outro padrão de oficial militar, né? Mais da escola da Sorbonne, do Golbery, do Castelo Branco, ainda escapa. Então havia, na verdade, e também aquilo que eu falo, estava esgotado a linguagem, a forma de se expressar cultural, artística, porque como a Semana da Arte Moderna, no fundo, é interrompida pelo Estado Novo, é interrompida, ela não se desdobra, entendeu? Quer dizer, quando o Brasil é interrompido, a cultura e a arte também é interrompida, né? Assim, o Brasil que vem construindo uma cultura, né? Um ser nacional, né? Um sujeito nacional, entendeu? Que vai ganhando. Se ele não tem liberdade, e se ele não é popular,
se o popular não está no institucional, há uma ruptura da cultura também, entendeu? E lógico que há uma disputa no mundo cultural, né? Entre a visão político-cultural e ideológica da vida, né? E da humanidade de esquerda e de direita, né? Porque a direita vem com um modo de escrever, um modo de se expressar, né? Com seus autores, com sua cultura, não é uma coisa neutra, entendeu? Mas eu acredito que a grande herança do movimento estudantil de verdade é a revolução de comportamento e cultural, né? Que foi muito grande. Quem mais estava discriminado na sociedade brasileira, tirando os pobres, os negros, os analfabetos, né? Falando de gênero, é a mulher, porque a mulher é considerada incapaz no Código Civil, comparada aos índios e aos incapazes, né? Na verdade, aos incapazes em termos de saúde mental. A mudança é muito grande, como na geração de 78, do papel da mulher. Ainda que nós éramos bastante avançados, mas os funcionários, por exemplo, a gente não considerava quando falava da reforma da universidade. Então nós não éramos tanto assim, né? Porque esse é um fato que depois me chamou a atenção, depois de muitos anos. Eu falei, gente, mas a comissão paritária de estudantes e alunos, de estudantes e professores, e não tinha os funcionários. Nós fizemos a reforma da USP, da PUC, fizemos no Conselho Universitário, através da comissão paritária, foi aprovada, publicada no Diário Oficial e foi implantada em 67, 68. Nós não ocupamos as faculdades, ponto final, não. Nós ocupamos e conquistamos reforma. E o ato nacional do que revoga. É fantástico isso. Tem que escrever essa história. Eu não sei se alguém já fez uma tese. Eu acho que tem já, na USP. Tese sobre a reforma universitária que foi feita na comissão paritária, entendeu? De 68. A luta política institucional, eleitoral, nós somos profissionais nisso. Já ganhamos 4 eleições presidenciais. Quem ganhou 4 eleições presidenciais no mundo? Eleger deputado, ou vereador, deputado, ou senador, prefeito, nós que nós precisamos eleger. Esse passo é fundamental. Ainda que nós temos que repensar, porque nós não estamos mais vivendo na época onde nós fomos criando modos de governar, né, prioridades, né? Nós estamos num momento que é preciso dar uma repensada nisso. O nosso grande problema é a mobilização popular. A forma é ir de encontro ao povo. Não tem mistério. Porque tem que ir de casa em casa. Tem que organizar em cada bairro, em cada cidade, instituições, clubes de mãe, clubes de cultura, clubes, comitês de defesa do Lula e da presidência, ações de solidariedade social, não? Atividades culturais, porque se nós não fazemos isso, é difícil, porque eles têm uma classe média disponível para ir para a rua. Não é o povo que foi para a rua. Todo mundo sabe que as pesquisas das manifestações tinham um corte de classe. E é sábado e domingo, tem metrô, tem carro, e tem renda, e tinha estrutura que Ambev, né, Itaipava, Itaú, a Bibi, davam para ele, porque de onde surgiram aqueles carros de som? Toda a Fiesp. Fora a mobilização, que eles fizeram um trabalho perfeito, pagavam para os jornais e para as rádios anunciar, que eles ainda davam recurso, com dinheiro do Sistema S, todas as associações comerciais. Eu lembro que a gente estava preso lá no CMP, abria a Gazeta do Povo, ficava lá em cima da mesa, às vezes ficava com a gente, toda a gente podia folhear, página inteira de anúncio para as manifestações, por favor do impeachment, entendeu? Então, uma máquina. A nossa força é o sindicato, né? É a associação de morador, né? A nossa força deveria ser o diretório dos partidos, né? As lideranças que os partidos têm, entendeu? Agora, nós temos que buscar outras formas, porque se a esquerda tem nas pesquisas 40% de voto, 45%, não, é porque existe, se 10% dessas pessoas participarem, é 4 milhões de pessoas. Com 4 milhões de pessoas na rua, trazendo meio milhão aqui em Brasília, você começa a mudar o país. Né? Então há um desafio. Não estou dizendo, isso é muito fácil de falar que eu estou falando. Como da mesma maneira que é difícil organizar um centro acadêmico, organizar a sala de aula, ter apoio de estudante, ter estruturas, instrumentos para fazer atividades, tudo, porque depende também de
de orçamento, né? E as pessoas passam, né? Porque você é estudante ativista há 4, 5 anos, você é militante ativista há 4, 5 anos, uma parcela minoritária é 10, uma menor ainda é 15, 20, como nós, ou 30, 40, porque as pessoas têm sua vida familiar, profissional, cultural, né? Tem que... Né? A vida não existe. Nas maiores revoluções tiveram períodos de mobilização depois de descenso, né? Qualquer uma delas, seja a francesa, a americana, a russa, qualquer uma delas, a cubana, né? Para você manter o nível de mobilização grande, você tem que ter uma capitalidade que tem que corresponder às mudanças sociais e culturais que a Revolução está fazendo. Eu sempre disse, a Revolução Cubana, só por ter acabado com o racismo, veja bem, racismo, porque Cuba era uma segregação total. Os cubanos nunca foram numa praia, nunca entraram num clube, nunca foram num hotel, num restaurante, os negros, não brinca não, tinha mesmo. Né? Só isso já dá para a Revolução 30 anos de cagadas, erro, mentira. E o cara fala, não, é verdade. Puta, que merda que fizeram com essa safra, os 10 milhões. Pô, mas espera um pouquinho. Mas na época do regime anterior, minha filha jamais estaria estudando. Jamais entraria num hospital. Entendeu? O cara lembra que era a cor dele. Mesma coisa a mulher. O papel da mulher em Cuba, então, em seguida, segundo a questão nacional, o nacionalismo, né? Não tem nada a ver com socialismo, nacionalismo, a defesa de Cuba soberana, a dignidade de ser cubano, quer dizer, enfrentar o Império Americano, porque os americanos, Martí fundou um partido revolucionário para a libertação de Cuba e Porto Rico, porque as bandeiras são iguais, pode ver, porque os Estados Unidos já tinham decidido que ia ocupar os dois, e ocupou Porto Rico, não ocupou Cuba, por N circunstâncias, né? Mas ocupou. Porto Rico hoje faz parte da estrela da bandeira americana. Entendeu? Isso já dá para uma revolução, às vezes, 20, 30 anos de vida. Você vê o legado do Lula, a importância que ele tem nesse apoio que o Lula tem. E olha que o Lula não fez. Ele fez uma revolução social no país, porque fez. A forma como a economia foi desenvolvendo, né, foi agregando valor e foi incorporando a pobreza, foi incorporando os setores que estavam discriminados, né? Foi melhorando o estado de bem-estar social, foi melhorando a renda, o salário, foi abrindo oportunidades, criou uma revolução, e ia virar uma revolução cultural também. Uma das razões porque nós fomos derrotados é porque não virou uma revolução cultural, entendeu? Então, eu acredito que essa questão, que nós temos que nos apoiar no legado, mas nós temos que repensar. O ano que vem, porque essa eleição é o seguinte, daqui 149 dias ela já foi. Nós estamos tudo agoniados, sofrendo, tudo, mas daqui 149 dias a realidade vai bater, mas bater de... Vamos ver um caminhão desse da Volvo de 35 mil toneladas, vai bater na gente com tudo. O Brasil, né, quando acabar o segundo turno, os problemas vão estar muito piores que hoje. Né? Tá na cara que está se agravando tudo. Inclusive o desmantelamento do sistema político eleitoral institucional, porque é Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, Supremo, não é só o sistema eleitoral partidário, institucional do país. Né? Existe esse problema real hoje, toda a esquerda, toda. A panagem, como você dizia antes, de nenhum dos partidos nossos, todos. E no movimento sindical, né, também, no movimento estudantil. O Lula deu um bom exemplo quando levantou o braço do Boulos e da Manuela, né? Apesar que eles não são jovens de 19, 24 anos, mas são jovens perto de nós, que temos 72, 73 anos, e da geração que construiu a luta, refundou o Partido Socialista, né? Veio para a legalidade no PCdoB, fundou o PDT, fundou o PT, todas essas forças. Mesmo já os partidos que surgiram depois, como o próprio PSOL, que é mais jovem, entendeu? Mas também que as lideranças são mais, né? A Marina mesmo também não é uma liderança jovem. Acho que esse problema é real e existe. E não é fácil de resolver. Viu? Eu só acredito no... Tem que fazer empate. Tem que... e tem que colocar o problema, discutir, tem que ir empurrando.
Porque isso envolve o controle da máquina, né? E tudo é institucionalizado no Brasil hoje, né? Todos os movimentos são institucionalizados, não são só os partidos políticos são institucionalizados. O próprio MTST já é um movimento institucionalizado, né? Então, todos, como a CUT como o CNP como as outras centrais também são, entendeu? O MST a CONTAG, nem se fala. A CONTAG é uma sim. A CONTAG é a mais velha de todas, né? A CONTAG é fantástica a história da CONTAG. Até me reuni com o Aristides, eu já conheci o Aristides, mas tive uma bela surpresa com o Aristides, né? A CONTAG está em boas mãos. E agora separou os trabalhadores rurais, né? Em federações, confederações, e separou a pequena propriedade, né? Que vai ser, pode num primeiro momento parecer, mas vai ser um avanço muito, até porque eu sempre falei, se cada propriedade familiar no Brasil contratar 2 trabalhadores, são 10 milhões de trabalhadores ou 15 milhões de empregados, que é uma estrutura que o país tem, é uma coisa fantástica que o país tem, que vai começar a entrar em perigo, né? Com essa política nova não, com essa política velha, né? Que nós temos econômica. Então acho que esse é um problema real, e no PT mais, né? Você sabe disso, no PT muito real. Mas 60% dos filiados são jovens que estão entrando no PT. Porque quando nós fizemos a eleição direta no PT, nós fizemos com o sentido de quebrar a dinâmica só das tendências. Lógico que as eleições diretas têm deformações, mas mesmo que tem nos encontros, porque esse é o problema do poder econômico, de condução, de pagar mensalidade, tanto vale para o encontro que para a eleição direta. Esse é um problema estrutural do partido, que tem que ser resolvido. Não é? Por isso vamos acabar com a eleição direta, né? Então, pelo menos foi uma tentativa que naquela época, 2000, nós fizemos. O que precisa buscar são formas de quebrar essa inércia, entendeu? Como é que nós podemos fazer, né, a transição à ruptura geracional? Porque se não for transição, vai ser ruptura, porque senão vai criar outro partido. Não é verdade? Vai criar outra entidade. Porque se essa, né, se esse rio que está chegando, entendeu? Encontrar uma represa, entendeu? E não encontrar vai rasgar do outro lado da terra, entendeu? E vai criar algo novo. Então acho que isso aí depende muito dos dirigentes também, né? Dos dirigentes terem consciência. E aí depende também, porque nós vamos entrar em crise, a burocracia vai entrar em crise porque vai acabar, ó. Aí tem que se apoiar na massa, né? Na base, nos filiados. Né? Tem que filiar politizado, comprometido, né? Que é o caso do sindicato. Então acho que agora, de qualquer maneira, no Brasil nós vamos ver um embate agora, 19, nos próximos anos. O país vai entrar num processo de luta político-social, porque a perda dos direitos, entendeu? A perda da renda, a perda da autoestima é tão grande que, como em 73, 77, depois que sedimentar tudo que eles fizeram, que todo mundo se dá conta do que eles fizeram, vai começar um processo de luta muito grande. E aí, evidentemente, que vai depender de quem está preparado para, né, vocalizar isso, entendeu? Quem está preparado para nem dirigir, mas para compreender isso e ser porta-voz disso, entendeu? Porque vai vir uma luta muito grande. E já está acontecendo, você sabe disso. A reação às medidas da Rosa Riachuelo que teve no Rio Grande do Norte, e às vezes selvagem, né? Às vezes o pessoal não aguenta, entendeu? E vai partir para quebra-quebra, vai partir para enfrentamento, para queimar, entendeu? Porque a tentativa que fizeram agora com os rodoviários aqui, né? Eles fazem uma tentativa de quebrar. Se eles quebrar o ânimo do sindicato ou quebrar o ânimo da categoria, eles destroem a categoria. Como a reação, eles viram que a reação, né, eles seguraram, né? Eles também recuam, porque, né? Então nós vamos ter que... Eu sou otimista. Eu acho que o Lula deu um bom exemplo, né? Independente de que o Boulos não seja do PT, que a Maria PT, isso não tem importância nenhuma. Interessa que simbolicamente ele deixou claro que precisa ter, né, gente, que é preciso fazer a substituição da geração que dirigiu a luta
vamos dizer assim, da década de 70 até agora, que é muito tempo, né? Não é pouco tempo, não. É uma vida, né, na verdade. Ô, gente, eu espero que isso aí depois seja útil, porque a gente foi e voltou, eu estou um pouco cansado também. Muito obrigado, viu? À noite nós vamos conversar.